Você acha que depois que você aceitou Jesus, você precisa fazer alguma coisa para permanecer salvo? Se você é esse tipo de pessoa, eu gostaria de que você ficasse ligadinho aqui, porque hoje eu vou falar a respeito desse tema muito importante e vou trazer a revelação de que nada depende de você, tudo depende do que Cristo fez. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, eu trago a você mais uma mensagem de fé. Antes disso, eu convido você para deixar aí o seu like, onde você está me assistindo. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, se inscreva nele, me siga na página do Facebook e vamos compartilhar essa mensagem. Tem um aviãozinho aí que já compartilha para mais pessoas, para elas serem alcançadas também por essa verdade que Deus vai trazer sobre cada vida. E ao final desta pregação, dessa mensagem de fé, eu vou orar por você. Vou fazer a oração da fé. Essa oração, ela move as mãos de Deus. Eu quero trazer a você, né, orar junto com você, e os milagres do Senhor irão acontecer sobre a sua vida, tá bom? Tenha uma palavra abençoada e maravilhosa e seja cheio da presença de Deus. O amor de Deus nos salvou e o amor dele é que nos mantém salvo. Não é o que eu faço, é o que ele fez. O amor dele me mantém salvo. Eu quero convidar você que está agora entrando aqui, que está me assistindo pelas redes sociais, compartilha aí, compartilha agora, entra no aviãozinho, compartilha para mais pessoas, para que essas pessoas sejam também edificadas e aprendam um pouquinho a respeito de como manter a salvação. Como é que nós vamos manter a salvação, pastor? Muitas pessoas me perguntam, nós somos salvos pela graça, mas e como é que eu faço para manter a salvação? É isso que eu quero falar com você a partir de agora. A vida eterna, queridos, é a certeza da salvação. E ela é resistida por muitos de nós que servimos ao Senhor. O que tem de crente, de pessoas que aceitaram Jesus, que dizem que tem o nome escrito no livro da vida, resistem essa mensagem da vida eterna, da certeza da salvação, é muito grande. Cerca de 95% dos crentes acham e acreditam piamente que se perde salvação. E por que acreditam assim? Por conta das crenças equivocadas. Então, uma crença equivocada a respeito do poder da cruz de Cristo e a verdade do sacrifício de Jesus Cristo e o pecado de todo homem leva muitos a viverem dependentes da justiça própria. E essa dependência da justiça própria traz uma condenação, que é a condenação da lei que foi dada por Moisés. E hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de como a graça de Deus e a revelação dessa graça nos conduz a uma vida de santidade e de vitória. É isso que eu quero trazer para você. Como a graça de Deus nos salvou e como essa graça, esse favor imerecido nos mantém salvo todos os dias da nossa vida. E isso não depende absolutamente de nada daquilo que nós fazemos. Eu quero falar para você, querida ovelha, que só por meio de Jesus Cristo a situação da humanidade ela pode ser resolvida. Todos os problemas, todos os dilemas da humanidade só podem ser resolvidos através do que Cristo fez lá na cruz. A palavra do Senhor, eu quero até convidar você a abrir a Bíblia Sagrada no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 e 57. Diz que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí continua, lá 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio de nós. Olha só que coisa interessante. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio de nós, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Interessante, né? Nós vimos que nesse texto que nós lemos anteriormente, que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E
E olha só, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa vitória vem por intermédio de Jesus Cristo. E agora, o capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 20 e 21, fala que nós somos embaixadores de Cristo. E fala como se Deus exortasse por nosso intermédio. E nós fazemos isso, por quê? Porque nós fazemos isso não em nosso nome, mas nós fazemos isso em nome de Cristo, né? Para que as pessoas sejam reconciliadas a Deus. E a palavra do Senhor continua lá em 2 Coríntios 5, versículo 20 ao 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meu amado, para nós continuarmos salvos e em santidade, continua sendo por intermédio de Jesus, nada é por intermédio de nós. Eu não tenho mérito nenhum na equação, você não tem mérito nenhum na equação. Se você olhar mesmo, você vai ver que você precisa muito de Jesus, porque todos os momentos você peca, você erra o alvo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18, o apóstolo Paulo ensina, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então olha só, eu e você, queridos, o segredo aqui, para nós continuarmos a sermos salvos, a continuarmos essa vida de uma pessoa que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, é nós andarmos no Espírito. Porque à medida que nós andamos no Espírito, nós não andamos errando. Por quê? Porque nós não vamos satisfazer os desejos exagerados da carne. Porque concupiscência da carne são desejos exagerados que nós temos em nós. E nós vemos que a carne, ela milita constantemente contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, o que nós precisamos fazer é sermos guiados pelo Espírito, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Maior clareza a respeito do pecado nós temos que ter. Para muitos de nós, o pecado ou o pecar se resume em fazer coisas erradas, não é verdade? Ah, pastor, eu acho que pecado é fazer coisa errada. Você acha que pecado é fazer coisa errada? Mas né? Por quê? Porque muitas vezes essas coisas erradas, elas são prazerosas, mas são todas reprovadas por Deus. É pecado beber, pastor? A Bíblia não fala que é pecado beber, mas a Bíblia fala que é pecado se embriagar. Então se você bebe e não se embriaga, você não pecou. Mas se você bebe e se embriaga, você pecou. E olha só, e qual é a consequência disso, pastor? Qual é a consequência para quem bebe e se embriaga? Olha só, a consequência é você pode fazer coisas que desagradam. Digamos, você pega um carro e você vai dirigir, você pode passar num bloqueio e você ser preso. Você vai ser preso, você vai ser envergonhado, vai ser fichado criminalmente. Ou você pode bater em alguém, machucar, responder criminalmente também. Isso é a consequência. Mas em relação à minha salvação, eu vou perder a salvação? Não, queridos, porque a salvação não depende de mim e de você. A salvação depende do que Jesus fez. E se você creu em Jesus, se você confessou Ele como seu Senhor e Salvador, você já é salvo. O único problema é a consequência do teu pecado. E todo pecado gera uma consequência. E se eu beber, pastor, ficar embriagado, não pegar carro, não dirigir, não brigar com ninguém, deitar e dormir, tem alguma consequência? Tem sim, que você vai estar prejudicando sua saúde, mas que envolve outras pessoas, não. Então, no que diz respeito à tua salvação, não tem problema nenhum, queridos. Estou incentivando você a beber? Não, não estou incentivando, porque eu não bebo. Eu não bebo por quê? Porque eu sou livre.
O aguilhão da morte, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Hoje eu decido o que eu faço. E para mim não é bom beber, para mim não é bom fumar, para mim não é bom fazer sexo ilícito. Por quê? Porque eu sou livre. E porque eu sou livre, eu vivo com essa liberdade, eu coloco limites nessa liberdade. Muitos acreditam que Deus é um grande desmancha-prazer. Muitas pessoas pensam assim. Acham que Deus é um cerceador de alegrias e prazeres. Outros creem que Deus aprova qualquer atitude que seja do bom ou do bem. E definem um Deus para si que não confronta pecado nenhum. E existe para validar qualquer tipo de vida que queiram ter, mesmo que seja totalmente contra a palavra de Deus. E não é assim. Não é dessa forma. Nós temos que crer que Jesus já levou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. E que pecado continua sendo pecado para Deus. Porque pecado é tudo que rouba a nossa atenção de Deus, que tira a gente do alvo. Qual é a verdade então sobre o pecado, pastor Claudemir Ribeiro? Então, quer dizer que quando eu receber a salvação, eu recebo a salvação de Jesus, aceito Jesus, digo sim para Jesus, eu não preciso fazer mais nada para manter a salvação. Queridos, você precisa manter firme no Senhor, crendo na verdade, que a mesma verdade que te trouxe a salvação, é a mesma verdade que vai manter essa salvação para você, porque a salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus, Ele não dá e toma. Não tem como, se você fizer um comparativo entre você e o seu filho, se o seu filho errar, não tem como ele deixar de ser o filho, ser seu ex-filho. Aquele ali é meu ex-pai, aquele ali é meu ex-filho. Não, porque o estágio de filiação ele é eterno. Uma vez que você foi comprado por Cristo, né, através do sangue de Jesus, comprado de volta para Deus, você é filho de Deus, você tem a natureza divina em você. Então o pecado, qual é a verdade sobre o pecado? Pecado significa errar o alvo, não ter parte em. Sempre que nós erramos o alvo, ou não cumprimos o propósito, nós estamos pecando. Então você foi chamado por Deus. Você, querido ovelha que está me ouvindo agora, você já disse sim para Jesus, e você tem vivido uma vida desregrada, você tem errado o alvo, você não tem cumprido o propósito para o qual você foi chamado. Então por isso você está pecando. Por que não pecamos quando andamos no Espírito? Por que será, pastor? Porque não podemos errar o alvo quando nós somos guiados por Deus. Por isso que é muito bom, queridos, nós mantermos um contato todos os dias com o Senhor, um contato com a palavra, lendo a palavra, ouvindo as verdades do Senhor. É muito interessante, muito bom, quando nós diariamente dedicamos um tempo da nossa vida em oração. Meditamos, fazemos ali a nossa devocional diária, porque assim nós vamos andar no Espírito. E nós andando no Espírito, nós somos guiados por Deus, e quem anda guiado por Deus não vive pecando. Pecado, não sei se vocês sabem, é o estado mal da alma. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento. Depois, aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, queridos, existe uma diferença entre a maldição do pecado e as consequências do pecado. É preciso nós buscarmos essa clareza, né, clareza da diferença que há entre a maldição do pecado e a consequência do pecado. A maldição, eu quero falar um pouquinho sobre ela, né? Na verdade eu quero citar um versículo que fala da maldição. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso,
que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então olha só, maldição é aquilo que passou do seu bisavô para o seu avô, do seu avô para o seu pai, do seu pai para você. Isso é maldição, maldição hereditária. Pastor, você crê na maldição hereditária? Eu creio. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Está aqui, eu acabei de ler para vocês. Então existe maldição hereditária. Mas como que o senhor outro dia falou que não existe mais maldição para crente? Para quem nasceu de novo, para quem aceitou Jesus, não tem mais maldição. Então, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. O pecado não faz mais parte de nós. Por quê? Porque nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós nascemos de novo. O pecado pode ser até um acidente, mas não faz mais parte da tua natureza. E porque não faz mais parte da tua natureza, não existe mais maldição sobre a sua vida. Se tinha maldição na sua vida, por causa dos seus antepassados, ela parou em você, quando você disse sim para Jesus. E qual é a consequência do pecado? Gálatas capítulo 6, versículo 7, fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sabe, amados, quando nós tentamos enganar as pessoas, quando nós semeamos o mal, quando nós semeamos contenda, nós vamos colher isso aí. A palavra do Senhor fala que a tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento. Então, se você tem se entristecido por algo que você fez contra alguém, alguma situação, segundo Deus, você vai se arrepender e você não vai fazer mais. Agora, a tristeza da carne, que nos traz acusação e condenação, ela vai fazer isso, vai gerar acusação em você e condenação. É só nós vermos a palavra do Senhor que ela fala lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então quem se arrepende, né, quem está vivendo uma vida desregrada, mas ouve falar do amor de Deus, ela se arrepende, ela produz salvação. Salvação do que? Da morte, da condenação. E fala que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então o prazer do pecado, queridos, pessoas que vivem pecando o tempo todo, custa caro. E o prazer do pecado sempre vai ter consequência. Tem consequência da AIDS. Às vezes você é casado, está fazendo sexo ilícito fora do casamento, vai trazer a divisão do seu lar, problemas financeiros, quantas coisas, vai trazer a consequência. Por quê? Porque o pecado, ele é um momento, 5 minutinhos de prazer, mas a consequência, ela pode ser para o resto da sua vida, e algumas delas são irreversíveis. Alguns pecados são pecados para a morte, pessoas acabam perdendo a vida por causa daquilo. Romanos 6, versículo 14 fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aí 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2 fala: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Então você tem alguma situação, né, que está acontecendo na sua vida, você acabou pecando, deslizando. Olha aqui que ele fala: se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Então, se alguém pecar, querido, não é bom que nós pecamos. O próprio apóstolo João falou: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação. Ele é aquele que tem o poder de rasgar toda a dívida do pecado de nós. E ele fez isso lá na cruz. Ele está diante de Deus mostrando: ó, eu morri por ele também.
eu morri por ela também. E é isso que acontece, queridos. É isso que acontece. Quando você deslizou, você pecou, vá para o Senhor. Peça para Ele: Senhor, eu estou errado mesmo, mas eu sei que o Senhor já levou esses meus pecados sobre a sua cruz. Me perdoa de novo. Me dá mais uma chance de eu ter esse relacionamento pessoal com o Senhor. Eu quero, para resumir aqui esse tempo de palavra, quero falar sobre o caminho, o conteúdo e o resultado da salvação. Sabe qual é o caminho da salvação? O caminho da salvação é o amor de Deus por nós. Lá em João 3, 16 e 17, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E Ele deu para aqueles que creem. E esses que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Foi para isso que Ele deu. E quem deu foi Jesus, foi o Pai, foi Deus que deu. Então o caminho para a salvação é o amor de Deus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então todas as pessoas que quiserem, elas poderão ser salvas por intermédio de Jesus, por causa do grande amor de Deus. Esse é o caminho da salvação. Agora, qual é o conteúdo da salvação, pastor Claudemir Ribeiro? O conteúdo da salvação é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Que Espírito Santo? O Espírito da verdade, conforme diz lá em João 14, verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês conhecem, porque Ele habita convosco e estará em vós até o dia que eu vim buscar a sua vida. Esse é o conteúdo da salvação, o Espírito Santo habitando em você. Então você precisa, você que já recebeu a salvação de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Mantenha o Espírito Santo na sua vida, porque assim você vai produzir frutos dignos de arrependimento em nome de Jesus. E qual o resultado? O resultado da salvação é o que eu comecei a falar aqui, o fruto do Espírito em nós. E quais são os frutos do Espírito, pastor Claudemir Ribeiro? Eu queria convidar você para abrir a Bíblia, lá em Gálatas 5, 22 ao 25. A palavra do Senhor fala que o fruto do Espírito é amor. Então a pessoa que não ama, ela não tem fruto do Espírito. O fruto do Espírito é alegria. Então a pessoa triste, ela não tem fruto do Espírito. O fruto do Espírito é paz. Então a pessoa que vive sempre em contenda, em guerra, ela não tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é longanimidade, ser longânimo com as pessoas, é benignidade, é bondade, é fidelidade. Você está sendo infiel? Então você não está trabalhando os frutos do Espírito, você não tem resultado na sua vida. É mansidão, domínio próprio. E o apóstolo Paulo ensina que contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então olha só, você quer andar no caminho da salvação? O caminho da salvação é o amor de Deus. Você quer receber esse conteúdo glorioso? Tenha o Espírito Santo na sua vida, seja cheio do Espírito Santo. Porque o resultado da sua salvação vai ser florescer em você os frutos do Espírito Santo. E esses frutos vai levar você a viver uma vida de desfrute, né? E desfrutar do prazer que vem de Deus. E o prazer que vem de Deus, queridos, ele gera a vida. Ele gera a vida para cada um de nós. E não é uma vida somente neste mundo, mas é a vida eterna de Deus sobre cada um de nós. Então a causa da salvação é o amor de Deus por nós, e é também o que nos mantém salvos. É isso. Então você quer se manter salvo?
continua firmado no amor de Deus. Continua. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 6, o apóstolo Paulo nos ensina assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí continua falando, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 João 4, versículo 10, fala assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E para fechar, o versículo 18 e 19 de 1 João capítulo 4, fala que no amor de Deus não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo também aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então é isso, nós fomos salvos por causa do amor de Deus, e você vai continuar sendo salvo, não por causa do que você faz, mas por causa do amor de Deus pela sua vida. Quando eu descobri isso, meus queridos, foi uma verdade arrebatadora na minha vida. Caiu as escamas que estavam nos meus olhos, e eu comecei a desfrutar da abundância da vida de Deus em mim. Então a maneira como Deus nos mantém salvos está clara na carta de Paulo que ele escreveu aos Coríntios. Ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 ao 17. Pois o amor de Deus nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morremos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Então nós vemos aqui, queridos, que o amor de Cristo, ele nos constrange. Essa palavra constranger aqui, ela pode ser aplicada em uma frase, em alguns sentidos das nossas vidas. Tem palavras que nós falamos que elas dão várias conotações, eu ouvi o pastor Christian pregando, e ele falou sobre isso aqui. Nós falamos a respeito da manga, A manga é uma fruta, eu vou chupar uma manga. Mas olha só, eu posso falar agora que a manga da minha camisa, ela está folgada aqui. A manga da minha camisa, você vê a mesma palavra, mas ela tem sentidos diferentes. E essa palavra, no original aqui, constranger, que o amor nos constrange, ela pode ser aplicada, esse constranger em manter. Então, o constranger é nos manter firmes no amor de Deus. Ou se não, o constranger é o todo, para que não caia em pedaços, ou que algo se dissolva. Esse constranger também pode ser um comprimir, manter com constrangimento, comprimido. Pode ser também prensar com a mão. Ou constranger pode ser fechar os ouvidos, fechar os céus para que não chova. Constranger pode ser também ser pressionados por todos os lados. Pode ser também uma cidade sitiada. Olha quantos significados tem para essa palavra constranger. De um estreito que força um navio a navegar através de um canal com reduzido espaço. Um corralejo para o gado ali,
quando você vai um confinamento de gato, você vai colocando ele ali na mangueira, e você vai fazendo ele entrar ali em um lugar que ele não queria, mas você precisa passar ele ali. O amor de Deus por você, queridos, foi a causa da sua salvação. O amor de Deus nos levou a sermos salvos, e esse amor é o que nos mantém salvos até o dia que o Senhor vir nos buscar. Eu quero dizer para você ser formado, forjado nessa crença, a crença correta. E quando você está formado e forjado nessa crença correta, você vai viver e desfrutar da vida eterna, tal como ela é. A partir de quando, pastor Claudemir Ribeiro? A partir de hoje, a partir de agora. Você vai viver firmado nessa verdade. E Deus, Ele vai te recompensar em tudo aquilo que você fizer. Amém? Glória a Deus por isso. Você que nunca disse sim para Jesus, e você quer receber essa salvação de que eu estou tanto falando, eu queria convidar você para fazer esta oração comigo. Uma oração, você vai repetir a oração. E se você ainda, ou você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero convidá-lo também a você orar comigo. Ore comigo, faça essa oração, fale assim comigo: querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro diante do teu altar, e neste momento, eu quero dizer ao Senhor, que eu creio que Jesus Cristo foi o enviado de Deus, a morrer por mim, para que eu pudesse ser salvo pelo Senhor. Eu creio no seu amor por mim, e eu me entrego de corpo e alma ao Senhor, e peço que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo. Eu quero poder, a partir de hoje, servir ao Senhor na tua obra, em tudo aquilo que o Senhor mandar eu fazer, eu quero fazer, pois eu preciso que o nome do Senhor seja engrandecido em minha vida e através de mim também. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração, querido, eu quero convidar você para estar entrando em contato comigo através do WhatsApp 659-9969-5100, 659-9969-5100. E você fala assim: pastor, eu sou uma das pessoas que disse sim para Jesus, tá? E eu quero que o Senhor me encaminhe para uma igreja. Eu quero cuidar de você, eu quero levar você para uma igreja, tá bom? Quero que você seja minha ovelha, e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas, amém? E você que tem seu pedido de oração, você que esperou até aqui, nós vamos fazer a oração da fé, tá? Eu tenho vários pedidos de oração aqui, várias pessoas pedindo oração, e eu quero orar por cada um dos pedidos de oração das pessoas que estão aqui no pé da cajara, tá bom? É a oração da fé. Então eu quero pedir para você que está me ouvindo agora, eu quero pedir para você estar gravando essa oração. Grava ela, encaminha para as pessoas que você tem pedido oração. Ora junto aí, à medida que eu for orando, você vai falando do problema e o nome da pessoa, e você manda essa oração para essa pessoa, compartilha ela, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai honrar com a minha e com a sua vida, e nós vamos ver o nome do Senhor sendo glorificado através de nós, amém? Então vamos orar, queridos. Querido, eterno, poderoso e maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nosso, na Tua presença nós entramos mais uma vez. Eu estou confiado no Senhor, de que o Senhor tem feito grandes coisas por nós, e de que o Senhor continuará fazendo infinitamente mais sobre as nossas vidas. Por isso, neste momento, ó Pai, eu entro no Teu altar para apresentar em primeiro lugar a minha vida, Senhor. Eu quero apresentar a minha vida diante de Ti, pedir que o Senhor venha cuidando de mim, me livrando dos laços da morte, dos laços do passarinheiro, das pestes perniciosas,
do pecado, da contaminação com este mundo. Me livra da vaidade, Senhor, que esta vida nos traz. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor também venha guardando a minha família, minha esposa, meus filhos, cobrindo com teu sangue, liberando, Senhor, a porção de bênção sobre cada um de nós. Eu coloco, Senhor, diante do teu altar também o programa Mensagem de Fé que eu faço pela rádio, e também, Senhor, o projeto Gideões Conectados que eu faço, Senhor, o compartilhamento da palavra através das mídias sociais. Eu oro, Senhor, em favor de cada irmão que tem ofertado para o projeto Gideões Conectados, para que nós levemos a palavra do Senhor aos 4 cantos dessa nação. Eu peço que o Senhor venha abençoando a vida financeira de cada um dos teus filhos. Oh Deus amado, eu oro agora, Senhor, por cada um dos que estão me ouvindo agora, e que tem se colocado na brecha, Senhor, como intercessor pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus companheiros de trabalho, pelos seus companheiros de ministério. Oh Deus, nós cremos no teu nome santo e poderoso, no nome que está sobre todos os nomes, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és o Senhor. Neste momento, eu declaro a vida do Senhor fluindo sobre cada um dos amados que estão me ouvindo, sobre cada um dos amados que tem pedido oração, que tem parado para orar agora, Senhor, nesse instante. Oh, Deus de paz, Deus de vida, enche este ambiente agora, com esta atmosfera do teu poder, da tua glória, da tua unção. Que seja um ambiente permeado pelas verdades espirituais do Senhor. Oh Espírito de Deus, eu quero pedir ao Senhor que venha tocando nesta vida agora. Espírito Santo, toca nesta vida, toca nesta causa agora. Essa causa difícil, Senhor, que essas pessoas têm pedido. Meu Deus, a Lara tem pedido oração pelo seu esposo Leandro, e também pela Priscila, Senhor, pois a luta dela é grande. Oh Pai amado, tem também aqui, Senhor, a Paula pedindo oração pelo seu esposo que está com a causa na justiça, Senhor. Eu oro, meu Pai, eu oro também, Senhor, por esta vida que está pedindo oração pelo seu filho Leonan. Oh Pai amado, que está preso, e ele está pedindo, Senhor, que o Senhor venha entrando na causa, para que ele consiga sair da prisão. O Walter pedindo oração, Senhor, pela sua família mais uma vez, ele quer a restauração do seu casamento. Oh Pai amado, que o Senhor possa responder, Senhor, a oração. Meu Deus, uma pessoa aqui pedindo oração pelo emprego, Senhor, do seu esposo. Oh Pai amado, a Gilda pedindo oração, Senhor, por uma causa na justiça, Senhor, para ser liberada. Oh Paizinho querido, a irmã Rose também pedindo oração, Senhor, pela vida sentimental. Entra na vida sentimental dela agora, Senhor. Tira a tuberculose também, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Eu coloco cada pedido agora, Senhor, diante do teu altar. Aquelas pessoas que estão pedindo, Senhor, oração agora, que estão escrevendo ou mandando por áudio, Senhor. Oh, entra nesta vida, nesta causa agora. Espírito de enfermidade, eu repreendo agora, saia desta vida. Toda hérnia de disco, toda hérnia inguinal, todo problema na próstata, todo problema de hemorroida, reumatismo, todo problema nas juntas, oh, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, sai espírito de enfermidade desta vida, todo câncer, desaloja desta vida agora, todo Alzheimer, em nome do Senhor Jesus, eu destruo a tua força agora, eu aniquilo a tua força agora, que esta vida possa receber o milagre do Senhor agora, em o nome poderoso de Jesus. Pai amado, eu oro sobre esta vida que está sofrendo, com investidas demoníacas, satânicas e diabólicas. Satanás tem usado os filhos das trevas, para fazer o mal para esta vida. Eu desfaço agora toda a força de Satanás e seus demônios. E eu declaro vida de Deus, vida abundante no Senhor.
Eu declaro que o Senhor fará novas todas as coisas, que Ele recompensará a sua vida e você viverá dias de bênção, dias melhores, dias na presença do Senhor, desfrutando do melhor do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha destruindo agora toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria. Satanás e seus demônios seja colocado em retirada agora desta vida, desse lar, desta casa, dessa família. Que o nome do Senhor seja engrandecido, que a tua presença possa marcar, Senhor, a vida desta pessoa que está me ouvindo agora, meu Deus amado, e que ela possa, Senhor, ser encontrada pelo Senhor, que ela possa se lançar nos teus braços de amor e saber que só no Senhor ela tem um milagre, que não sou eu que opero, mas é o Senhor que opera. Pai amado, que haja esse entendimento na vida de cada um e que eles possam lembrar que cada um de nós somos instrumentos para ser usado nas tuas mãos, e a oração que o Senhor responde é uma oração de um coração contrito, meu Deus, e que esta vida tenha esse coração contrito para orar ao Senhor. Pai, eu oro em favor da vida sentimental de cada um dos que estão aqui, Senhor, pedindo oração. Pai amado, que o Senhor possa tirar toda a depressão, toda a ansiedade, todo o medo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa trabalhar na vida amorosa também. Meu Deus, que o Senhor possa preparar o bom casamento para esta pessoa que está precisando de casar-se, Senhor. Que não seja a pessoa que venha, meu Deus, e que ela se empolgue, mas que seja enviada pelo Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu oro em favor, Senhor, da vida financeira de cada um. Prospere os seus dias, os seus caminhos, os seus trabalhos, que haja promoção, Senhor, sem que haja puxada de tapete, Senhor, mas que haja verdadeiras promoções nos ambientes de trabalho de cada um. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro e abençoo a vida de cada um dos que estão aqui e peço a sua graça poderosa e santa, em nome de Jesus. Eu oro hoje e sempre e agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, é muito bom estar com você, trazendo essa palavra de oração, essa oração da fé. Nós cremos que Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Você sabe o que eu quero pedir para você? Que à medida que Deus for fazendo uma obra na sua vida, acontecendo um milagre através da oração da fé, eu queria pedir para você gravar um testemunho. Grava um testemunho, faz um videozinho curto, de 1 minuto, e manda para mim, falando: pastor, eu recebi essa bênção, essa graça através da oração da fé. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai honrar com a sua vida, e Ele vai trazer também, vai ativar a fé de outras pessoas que não estão ativadas e que precisam ser ativadas, tá bom? Então eu peço que você mande para mim, esse vídeo, porque nós vamos estar colocando aqui nas próximas mensagens que nós vamos gravar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E você que está me ouvindo através das redes sociais e também pela rádio, que você já ouviu falar do projeto Gideões Conectados, viu eu orando, eu quero convidar você para ofertar no projeto Gideões Conectados. Esse projeto, através dele nós pregamos a palavra do Senhor nas mídias digitais e patrocinamos isso aí. Então ele tem chegado em vários cantos do Brasil. De repente você é uma das pessoas que está sendo alcançada agora em lugares. Eu estou em Cuiabá agora fazendo esta mensagem, gravando essa mensagem para ir ao ar, tanto pela rádio aqui em Cuiabá e Várzea Grande, como também ela vai ao ar para o Brasil inteiro. Pessoas de todo o Brasil têm ouvido. Então tem ouvido por quê? Por conta de pessoas que têm ofertado para o projeto Gideões Conectados. Eu estou pedindo a Deus que hoje seja levantado 10 pessoas que ofertem R$30. Isso mesmo, 10 pessoas que ofertem R$30. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração. Se você tem sido abençoado com as mensagens de fé que eu tenho trazido aqui, eu tenho certeza que você vai semear nesta obra maravilhosa. Eu quero que você seja parte dessa equipe do projeto Gideões Conectados e que você semeie R$30 por mês neste projeto. Então você pode mandar uma mensagem para mim e falar assim: pastor, eu quero fazer parte do projeto Gideões Conectados. Se você está me ouvindo pela rádio, o meu contato é 659
9969-5100. Se você já está me ouvindo pelas redes sociais, é só mandar a mensagem para mim, que eu vou passar o Pix para você fazer a transferência. Vou colocar você no grupo do projeto, para você estar acompanhando aquilo que nós temos feito, e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Eu preciso hoje de 10 pessoas entrando no projeto junto comigo, amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. É muito bom a gente poder fazer a obra do Senhor juntos, né? Quando nós fazemos a obra do Senhor juntos, o milagre do Senhor acontece, não só para mim, mas para todos nós, tá bom? Então, eu quero continuar fazendo a obra com você e levando a palavra do Senhor mais longe. E você pode ser um mantenedor deste ministério da palavra junto comigo. Eu estou formando esse time de 300 gideões. Eu tinha 30, diminuiu alguns, mas eu tenho alguns irmãos que ofertam por 10. Tenho 2 irmãos que ofertam por 10 e um que oferta por 25, né? E logo nós chegamos lá. Nós precisamos chegar, queridos, nós precisamos começar a alcançar 100 mil pessoas pela página do Facebook. E para isso que eu estou pedindo a tua oferta. Oferte nesse ministério, oferte nesse trabalho. Não é para mim não, é para esta obra que nós estamos envolvidos, tá bom? Deus te abençoe em Cristo Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, tenha misericórdia de você, te dê muita paz, que você em todo tempo, em todo momento, você possa dizer com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Shalom Adonai, até a próxima, se Deus assim nos permitir.